Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Bora Falar de Branding, segunda temporada, conversando hoje com Rafael Oliveira, gerente de comunicação e marketing da Unimed Rio. E só lembrando para você que a gente tem um canal no YouTube, onde várias outras conversas, papos agradáveis, já foram registrados. Por exemplo, com Ana Couto, Elisa Prado, Viviane Mansi, Eduardo Tomia, Guta Tomasquem, Eduardo Dracanella, do Itaú, e por aí vai. Um conjunto de profissionais de renome do nosso segmento de comunicação, marketing e brand do Brasil, e que a gente tem muito orgulho, acima de tudo, de trazer de uma forma didática, de uma forma acadêmica, mas, acima de tudo, de uma forma descompromissada, no sentido de que a conversa flui livre, com profissionais, né, renomados. Então, assim, Rafael, primeiro de tudo, obrigado pela sua atenção, obrigado por essa oportunidade que a gente tem de conversar com você. Só lembrando, pessoal, que o Rafael foi um dos profissionais indicados dentro do top 3 de profissionais de destaque de comunicação de todo o Brasil no ano de 2020. Então, acima de tudo, parabéns, né? Eu acho que é um belo reconhecimento pelo ano que se teve e é uma bela oportunidade de conversarmos com você. Bola está contigo. Tudo bem? Tudo bom, Dario? Eu que agradeço. Não tenho nem roupa para participar desse programa aqui com essa galera que você citou anteriormente. Fico até sem jeito com esse povo. É uma honra para mim estar aqui. Vamos bater papo. Legal. Não tem problema, essa roupa é alugada. Vamos Comprei lá. Até um fone novo para falar contigo. Eu vi, ficou bacana, ficou bacana. Rafa, a primeira pergunta eu faço sempre, né, de uma forma até para facilitar para quem está nos acompanhando entender a trajetória de vida e trajetória profissional com quem a gente conversa. Então, a primeira pergunta é bastante simples, assim, quem é o Rafael? O que o Rafael estudou, né? Tipos de hábitos de leitura. Primeiro a gente quer conhecer você. Quem é o Rafael? Vamos lá. Rafael é carioca da gema, nascido e criado em Botafogo. Eu, a vida inteira, sou fanático por futebol, adoro futebol. Sou daquele que tira férias de 4 em 4 anos para ver todos os jogos de Copa do Mundo. Sou flamenguista, doente, saudável, na verdade. E eu estou contando essa história porque quando eu estava no colégio, pensando o que eu ia fazer, meu sonho de garoto era ser repórter de campo. Eu queria ser aquele cara que fica atrás do gol falando chute perigoso para fora, 0-0. E aí eu fui fazer jornalismo, né? Então fiz jornalismo na faixa e acabei naquela ansiedade de estudante, precisa arrumar um estágio e não conseguia nada para rádio. Então surgiu uma vez uma oportunidade de um estágio na Unimed Rio. Não tinha a menor ideia do que se fazia numa empresa. Já sou um pouco velho, né? Então, assim, estamos falando aí de anos 2000. E não tinha nada de comunicação corporativa na grade de faculdade naquela época. Então, e tem um fato curioso que no dia que eu fui fazer a última entrevista do processo seletivo da Unimed, era o dia da primeira prova do Infoglobo, que era a sensação. Todo mundo queria ser estagiário do Jornal Globo, né? Claro. E eu acabei, como eu já estava na última fase, eu falei, cara, acho que eu vou escolher aqui. E é engraçado como um dia na sua vida define o resto da sua vida, né? É verdade, verdade. Acabei passando, entrei como estagiário na Unimed e foram deixando, eu fui ficando. Eu brinco que a Unimed não é meu primeiro emprego, porque eu não tenho segundo. Eu sou prata da casa e fui fazendo carreira na Unimed Rio até a posição que eu estou hoje. Então, me formei na faixa, em jornalismo, depois aí entrei para a SPM, né? Fiz pós-graduação em comunicação corporativa na SPM, e recentemente, terminei agora em 2019, um mestrado mestrado profissional em gestão da economia criativa também na SPM. E no meio desse caminho, eu fiz uma pós na própria Unimed, em Company, em gestão de saúde. Então, esse é o meu... E aí, enfim, uma série de cursos rápidos, né, eventos, congressos e tal. Cara, eu soube que você perguntou de leitura, eu leio muito de tudo,
adoro livro de negócio, tô lendo agora, adoro biografia, tô lendo agora o livro do Barack Obama. A gente estava conversando antes aqui da minha pilha de livros que eu estou dedicando para ler, e esse está no Kindle, está no digital para ler também. Promised Land. Li já o livro do cara lá da Netflix, né, do Reed Hastings, A Regra é Não Ter Regras. Estou lendo também em paralelo do Obama, que eu tenho leituras paralelas, né? Um livro, né, eu conheci uns caras dos Estados Unidos, Jocko Willink. Eles eram, tipo, o número 1 dos SEALs, a turma lá que foi para o Iraque e tal, e eles depois viraram consultores corporativos com base na experiência militar, eles viraram consultores de liderança. E eu estou lendo o Extreme Ownership, que é um livro muito legal também, que ele conta as experiências das missões lá no Iraque e depois faz um contra-argumenta com uma consultoria dele para um executivo dos Estados Unidos. Então é muito bacana. Então tá aqui, Extreme o quê? Ownership. Ownership, ok. Beleza, tá anotado aqui para aumentar a minha listinha de leitura. E o do Reed Hastings, do Netflix, está na minha pilha. Rafa, eu já estou com a outra pergunta aqui engatilhada, mas eu só queria, para quem está nos assistindo, em algum momento da sua declaração, da sua apresentação, o Rafael disse que por volta dos anos 2000, ou seja, estamos falando de 20 anos, em várias instituições acadêmicas pelo Brasil não existia ainda a disciplina de comunicação corporativa. Estou falando isso porque, às vezes, a gente parece que, desde sempre, tudo que está colocado hoje sempre teve na mesa, e não é verdade. A gente evolui, tanto como sociedade, como carreira, né? E a criação de áreas, tanto da disciplina como de áreas de comunicação corporativa, é uma história recente nas organizações. Em média, 15 anos, ou para outras organizações, 10 anos. E é interessante ver, né, o que a gente conseguiu, enquanto profissão, evoluir nesse conceito da comunicação corporativa. E aí, Rafael, vamos lá. Você então é o gestor de comunicação e marketing da Unimed Rio. A Unimed tem uma composição que eu diria singular, né? Singular no sentido de que ela tem são várias cooperativas ao longo do Brasil, mas existe um comando, né? Um comitê central, não sei a melhor expressão, e que você faz parte, porque já conversamos sobre isso. Um pouquinho para a gente, então, o desafio de gerenciar uma área de comunicação de uma empresa como a Unimed, né? Então, assim, você deve ter desafios locais, mas quando você muda de chapéu, você também tem desafios nacionais. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiro, acho legal explicar essa lógica do sistema Unimed, né? É muito parecido com o futebol. Então, tem clube, tem as federações e tem a CBF, né? Então, a gente tem as Unimed, que têm atuações sempre municipais ou grupo de município. Então, aqui, eu estou no Rio de Janeiro, Unimed Rio, passei a ponte, é outro Unimed. Aí não é a Unimed Niterói. Por quê? Porque é um grupo de município. É Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, junta tudo numa só e vira Unimed Leste Fluminense. E assim vai. Unimed BH, Unimed Recife, Fortaleza, Porto Alegre, assim vai. Então, cada Unimed ela é independente em termos de gestão, governança. Existem as federações estaduais que dão uma alinhada em algumas questões. E existe a Unimed do Brasil, que é a confederação, na qual a Unimed do Brasil não tem cliente, não vende plano, não tem médico, ela é realmente uma instituição, uma organização institucional, e dali saem as diretrizes de marca, por exemplo, para todo o sistema Unimed. Então, eu faço parte, junto com uma série de outros executivos desse comitê institucional nacional, e lá a gente define algumas regras que precisam ser adotadas nacionalmente. Você tem uma ideia, assim, você não vê, sei lá, uma marca como Itaú. Se você for aqui no Rio ou em Manaus, é o mesmo tipo de agência, né? Mas a gente viveu no passado um tempo que saía em um lugar e outro, e a Unimed parecia duas empresas diferentes. Então, há um trabalho muito grande de cuidado da marca e de diretrizes gerais
que as Unimed localmente podem depois replicar dentro do seu universo. Então, é mais ou menos isso. Eu faço parte desse grupo nacional, a gente discute muito lá, e de lá saem as principais diretrizes. E aqui no Rio, diante dos desafios do mercado do Rio de Janeiro, a minha atividade é gerenciar todas as disciplinas de comunicação e marketing. Hoje, comunicação interna com os médicos, com o cliente, com o corretor, mídias sociais, imprensa, publicidade, design, inteligência de mercado, produto. Deve ter mais alguma coisa que eu estou esquecendo, para os nossos públicos de relacionamento, né? Uau, quantos stakeholders, hein? Tem muito, né? E aí tem uma outra... Desculpa, aí tem uma outra singularidade, que, por exemplo, os médicos, no caso da Unimed, eles não são simplesmente médicos, eles são... São sócios. Eu ia falar acionista, eu ia errar. São sócios da empresa, né? Então, ele ainda tem esse duplo papel. A Unimed é uma cooperativa, né? Ao contrário de todas as outras empresas do segmento de saúde, ela é uma empresa criada por médicos. Surgiu lá aqui no Rio na década de 70 em busca de melhores condições de trabalho para a classe médica, e a gente tem a gente trabalha para o cliente, né, o público, né, como qualquer empresa, pensando em tudo no cliente, mas também o médico, que é a razão de existir da empresa. Então, o médico aqui ele é cooperado e não credenciado. Nos outros planos de saúde, se o médico fizer qualquer coisa, ele pode ser descredenciado imediatamente. Aqui não, ele é sócio. Então, ele é mais ou menos nessa lógica do acionista, né? No final do ano, ele recebe ou um bônus ou um ônus pelo resultado da empresa. E o interessante é que ele, no consultório, é o gerador do custo, né? Então, há de se esperar de que o médico também tenha que manter um equilíbrio entre toda a qualidade que se espera que ele trate os pacientes, mas também que ele não gere desperdício ou custos desnecessários, uma vez que ele é o dono da empresa, né? Não é dono, ele é sócio de uma empresa na qual o resultado se retorna para ele ou não. Entendi. É bastante interessante essa composição, assim como foi bastante interessante também a sua própria explicação, fazendo um paralelismo com o futebol. Ficou fácil de entender. Rafael, deixa eu falar de memória afetiva, né? Não sei se nos outros estados foi assim, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, tempos atrás, acho que por volta dos anos 2000, posso estar errado aí um pouquinho no tempo, né? Mas a Unimed quebrou um pouco quebrou no bom sentido, né? A forma de comunicação do segmento, trazendo uma campanha que foi, acima de tudo, o melhor plano de saúde é viver, o segundo melhor é a Unimed. Então, tem uma memória afetiva, porque isso ficou muito forte aqui. De novo, eu não sei se foi uma campanha nacional, não tenho esse parâmetro, né? E vocês hoje, eu estava até escutando numa rádio, né? Vocês atualmente, então, dá esse lapso de 20 anos, né? Esse ficou por muito tempo. Vocês hoje têm um outro tom, que é o tom do... A Unimed tem 5 mil profissionais. O posicionamento hoje é cuidar de você, esse é o plano. Cuidar de você, esse é o plano. E vocês também falam muito nos spots de rádio, pelo menos, na questão dos 5 mil profissionais, 5 mil médicos que tem, né? Mas conta um pouquinho para a gente, só para resgatar essa memória afetiva, né? Como é que foi essa evolução desde o melhor plano de saúde até hoje? Cuidar de você, esse é o plano. Desse início aí eu posso falar tranquilamente, porque não fui eu que estava fazendo, então eu estava na empresa, mas não era o responsável por isso. Então, mas assim, esse posicionamento, ele mudou o mercado inteiro, tá? Na época, falando de saúde, só tinha... As empresas todas falavam de ambulância, de helicóptero, de hospital, né? Tomógrafo. Funcional. Simplesmente funcional. Era uma visão de doença, na verdade, né? E a gente mudou a lógica falando de saúde de uma forma que eu nunca tinha se falado. Então, cara, primeiro é você, vai viver, vai ser feliz, e depois, se precisar, você tem aqui um plano de saúde com qualidade que vai te ajudar. Então, essa é a lógica, e essa campanha ganhou todos os prêmios possíveis na década de 2000,
E que eu falo que ela mudou o mercado porque a gente foi, se não a primeira, uma das primeiras a começar a falar, a levar o posicionamento para esse lado mais lúdico, né? Então, depois começou supermercado é lugar de gente feliz, né? Telefonia vende liberdade. Verdade. Mas ninguém falava disso, né? Ninguém lá ia para esse lado mais conceitual, emocional. E a gente mudou não só o setor de saúde, que depois veio atrás, a gente criou uma grande armadilha para a gente mesmo, né? Mas mudou o mercado como um todo também. E essa campanha ela foi local. A gente fez na Unimed Rio, e naquela época, era o que eu falei, era tudo descentralizado, cada empresa fazia de um jeito, não tinha esse alinhamento nacional ainda. Algumas Unimed até replicaram, mas não foi um movimento, infelizmente, nacional. Ela durou, acho que até mais ou menos 2011, 12, por aí, esse posicionamento. E aí que houve esse alinhamento nacional e chegou-se uma decisão de adotar um novo posicionamento, que foi o Cuidar de Você e Seu Plano, que vem desde então. E aqui também no Rio, a gente... Que também é muito feliz, né? Também é muito feliz. Ele representa muito, né? A gente também, desde hoje, o termo do cuidado está muito presente, né? A gente até discute qual é o próximo caminho, porque já virou lugar comum também. Todo mundo hoje está no cuidado, mas a gente começou isso em 2012, 2011, sei lá. Né? E talvez agora esteja chegando o momento da gente dar uma repaginada de novo. Mas o que acontece de lá para cá aqui no Rio é que a gente também teve uma necessidade de linkar com questões de mercado. A gente passou por uma crise muito grande, 2014 a 2016, então houve a necessidade de trazer argumentos mais racionais, né, técnicos de mercado, para compor com esse lado mais lúdico emotivo. Mas isso é uma característica da marca, né? A gente não vai perder isso. E até agora, com o movimento que a gente lançou, tem 1 ano e meio, que também, por acaso, foi premiado no Prêmio Aberge, melhor case nacional de marca do Brasil, que é o Mude um Hábito, que é um movimento que estimula que as pessoas... E antes da pandemia, né? Agora, parece que todo mundo também está falando de novos hábitos, mas a gente trouxe isso em 2018 para 2019. Hoje... Desculpa, eu anotei aqui 2 coisas, Rafael, que você falou aí que são importantes. Uma, pessoal que está nos assistindo, então ele falou que ao longo do tempo, foi mais ou menos de 2000 a 2012, foi adotado, acima de tudo, né, o melhor plano é Viver, o segundo melhor é Unimed, e a partir de 2012, se eu anotei corretamente, até 2020, eles passaram a usar nacionalmente Cuidar de Você, esse é o plano. Eu estou puxando isso porque uma das coisas que é importante é a consistência de marca. Né? Você não consegue criar consistência de marca fazendo uma campanha agora falando de A e daqui a 6 meses ou 3 meses fazer uma campanha falando de Z, depois de W e depois de B. Né? Hoje parece que algumas organizações não se dão esse tempo, mas esse tempo é importante para criar a consistência de marca, para criar relação, afinidade, né, e a própria, como eu falei, a própria memória afetiva. Então fica a dica. Consistência é fundamental e por isso, às vezes, você tem que ser muito crítico na hora de aprovar um posicionamento novo, porque você tem que pensar que, assim, ele pode ser ótimo para agora, mas será que ele vale daqui a 5, 10 anos? Perfeito. Ele precisa valer. Né? Perfeito. E a pandemia trouxe para a gente uma série de reflexões de, cara, a única coisa que é permanente é a mudança a partir de agora. Tudo é diferente o tempo inteiro. Então, como eu crio um posicionamento que seja consistente, que consiga permanecer válido no mundo que muda o tempo inteiro, né, e pensando em longo prazo? Isso é um baita desafio, né? E aí não dá para fazer de qualquer jeito. Não, isso que você falou é bastante importante. Neste mundo que tudo é muito volátil, tudo é muito instantâneo e descartável, né? Eu preciso ter crenças e preciso pensar em algo que ele tenha durabilidade, ele tenha sustentabilidade, ele fique de pé ao longo do tempo. E a segunda que eu anotei, né? Mude um hábito. Né?
Ontem eu estava vendo o LinkedIn de uma amiga minha, parceira, que é a Karen César, e ela estava falando sobre um filme da Disney Plus, que é o Soul, né? Já vi várias Todo mundo pessoas, falando, né? vários profissionais falando sobre esse filme, não vi ainda, né? Mas ela puxou uma coisa que eu vou fazer o link aqui com você, que é, eu li uma vez um texto da Ana Couto, né, e aí fica aí um abraço para a Ana Couto, e que a Karen César ontem, não sei se por crença ou se por também ter lido o mesmo artigo, de anos e anos atrás, que é as marcas podem mudar o mundo. Né? As marcas com seu alcance, capilaridade, comunidade, senso de construção, elas podem, cada uma, fazer uma diferença no seu mundo. Né? E aí, quando a gente pega o Mude um Hábito, né, que eu acho que é uma belíssima iniciativa da Unimed, é assim, cara, eu não vou conseguir mudar o mundo, mas se eu conseguir que a minha comunidade, que as pessoas que, de alguma maneira, estão próximas desta marca, do nosso propósito, se eles mudarem um hábito, deixar de fumar, reduzir açúcar, fazer uma caminhada, o que for. Então, assim, marcas podem mudar o mundo. Então, de novo, assim, eu acho que é muito feliz essa construção, porque ela incentiva as pessoas a terem novas atitudes. E sabe de uma coisa também, assim, além disso que você está falando, o movimento ele surge de uma pesquisa nacional, tá? Os 6 hábitos que o brasileiro gostaria de mudar e tem dificuldade, que é fazer mais exercício, se alimentar melhor, dormir melhor, parar de fumar, parar de procrastinar e usar menos o celular. Então a gente adotou isso nacionalmente, replica localmente também e vem desenvolvendo em cima desses pilares. E o que é bacana que a gente percebeu é que é o seguinte, a minha prestação de serviço, ela é, na maioria das vezes, em momentos delicados, momentos frágeis, né? Você está sem, ou você está no. Quando é que é o ponto de contato com a marca? Quando você vai no consultório, quando você vai num laboratório, quando você vai no hospital. E geralmente, no hospital, você está numa situação mais delicada, num pronto atendimento. Então, assim, tem sempre um contexto, por mais que às vezes você esteja cuidando da saúde, tem sempre um contexto de fragilidade ali no ar, né? Quando a gente cria o Mude um Hábito e cria experiências para as pessoas em cima da plataforma Mude um Hábito, então a gente tem hoje 2 arenas, uma na Lagoa e uma no Aterro do Flamengo, e vamos expandir esse ano 2021 para Madureira e para Barra. A gente tem 16 pontos na cidade com aulas gratuitas. Então, hoje eu tenho, na verdade, 18 pontos espalhados pela cidade inteira. Não é um projeto só para fazer um case e ganhar um prêmio, não. Ele é um projeto anual, todos os dias da semana, de manhã e de noite, com aulas gratuitas para todos os cariocas, não precisa ser cliente da Unimed Rio, com professor gabaritado. Então, assim, qual é o ponto aí? Essa interação do carioca, não necessariamente do cliente, é uma interação positiva. Ele está ali num contexto muito, muito bacana. Então, eu crio um momento de experiência da marca totalmente diferente de quando ele precisa, e eu consigo fazer, talvez ele perceber que, a partir da atividade física, ele percebe uma vida mais saudável, passa a se cuidar melhor, tanto quanto a partir de uma campanha de publicidade, tanto quanto a partir de uma orientação médica, e assim vai. Então, esse é um projeto que ele é apaixonante e a gente quer catapultar ele cada vez mais aqui no Rio, para ele que ganhe cada vez mais força, e ele também beneficia a cidade de uma forma. Então, a marca ganha, o carioca ganha, e a gente revitalizou ali um espaço na Lagoa que estava abandonado, todo escuro, com mendigo. A gente deu um tapa no espaço ali. Hoje é o único lugar na Lagoa Rodrigo de Freitas que tem banheiro gratuito, tem Wi-Fi gratuito, tem vestiário para você tomar banho, tem chuveiro, né? Tudo de graça para a população. Então, esse é um projeto que é muito legal, não só pelo conceito dele, mas pelas possibilidades práticas que ele permite a gente viabilizar. É uma bela oportunidade de experiência com a marca, com certeza. E isso me leva a outra pergunta, Rafael, que é o seguinte: 2020, um ano totalmente atípico em todas as nossas vidas, né, com certeza. Vocês, dentro do segmento de saúde, ou seja, no olho do furacão, né? Conta para a gente um pouquinho quais foram os principais desafios de marca, né, neste ano atípico, e até faz o link, assim, eu entendo que todo esse momento aí que a gente ficou
com o distanciamento social, deve ter reduzido o próprio mude um hábito presencial, talvez ele tenha se tornado online, não sei. Conta um pouquinho para a gente dos desafios da marca, tanto da pandemia como de manter esse mude um hábito. Foi um ano com um baita desafio, né? Nada que a gente planejasse chegaria perto disso. Bem Black Mirror. Bem Black Mirror. A primeira coisa, assim, como uma marca de saúde, a gente tem autoridade, é uma marca de saúde de médicos, a gente tem muita autoridade para falar sobre o assunto, né? Mas a gente não tinha conhecimento, né? Era um negócio novo. Então, assim, como é que eu me posiciono sem ter certeza do que eu estou falando? Se tiver bate aí 3 vezes na madeira, mas se tiver uma pandemia de sarampo, a gente sabe o que dizer. Mas a gente não sabia muito bem como orientar as pessoas, né? Então, no início, foi um baita desafio de, cara, qual é a verdade nesse momento, né? Qual é a orientação certa? E a gente teve que entender que a gente tinha que ir mudando, falar o que tinha para falar naquele momento e ir sendo transparente, sincero com as pessoas, dizendo, olha, mudou a recomendação, agora é assim. A gente montou um hot site em 2 dias, não só para cliente também, para todo mundo, e produziu conteúdo, e tinha lá um bot que você se identificava lá, botava seus sintomas e dizia se você tinha que ir para o hospital ou ficar em casa. E a maioria da situação naquele momento era assim, fica em casa. Se você não está morrendo, não está com muita falta de ar, fica em casa. Hoje a orientação é outra. Se responder a mesma coisa, vai para o hospital agora. Então a gente teve que aprender a lidar com isso, né? A ter essa flexibilidade, a resiliência, né? de conseguir lidar com essa incerteza e mudança o tempo inteiro de conteúdo e tudo mais. Esse é um ponto. O segundo é que a gente tem unidade própria, né? A gente tem um hospital da Unimed Rio que virou referência Covid no Rio de Janeiro. A gente tem 2 prontos atendimentos, um na Barra, outro em Copacabana. E aí a vida real acontecendo ali, né? Então, um hospital que é um dos maiores hospitais do Rio de Janeiro, vira quase 100% tratamento de Covid. Você tem uma série de questões internas que ninguém... Primeiro, assim, a força de vontade da turma da área médica, médicos, enfermeiros, técnicos, toda a equipe de apoio. É impressionante o que esses caras fizeram e fazem ainda. Né? Personagens do ano, né? Segundo a Time, é um dos personagens do ano, né? Enfim, os médicos, todo o sistema digno de aplauso, né? E assim, a gente montou uma série de ações de comunicação para esses públicos, né, para os médicos. No início, a gente teve que fazer coisa simples, né, mas assim, a gente fez uma série de vídeos para explicar como é que descartava as coisas, porque o médico podia se contaminar tirando o capote, tirando toda a rouparia que ele tem que usar. Então, assim, permanente, né, educação permanente. Então, mas, assim, a gente teve no hospital talvez o melhor ano em termos de comunicação, né, de visibilidade. A gente foi eleito, pela aquela pesquisa Marca dos Cariocas do Jornal Globo, segundo hospital, e, na verdade, é o primeiro citado nominalmente, porque o primeiro é o Grupo DOR, na rede DOR, que são vários hospitais juntos, né? Então, nominalmente, a gente é o primeiro a ser citado. A gente teve uma exposição... E aí, assim, são ossos do ofício, né? Óbvio que a gente está numa situação delicada e tal, mas a gente teve, por ser uma hospital referência de Covid, a gente teve uma exposição gigante de mídia, do hospital aparecendo, dos executivos, a gente conseguiu colocar os médicos, os diretores para falarem e tal, né, isso dá credibilidade, chancela não só ao hospital, mas à marca. Passa a ser uma referência, né? Total. A gente teve um desafio de mercado, assim, a demanda por compra de plano de saúde aumentou. E a gente teve que fazer campanha disso, né? Aproveitar. E aí, como é que a gente faz? Tem inteligência de como é que a gente faz uma campanha de mídia, de publicidade, quando as pessoas não estão na rua. Claro. Né? Mas há uma demanda, as pessoas correram atrás para ficarem minimamente seguras de se tivessem alguma coisa, ter um plano de saúde para ter um resguardo. Então, comunicação com força de vendas,
a gente tem muito ponto de contato na jornada e a maioria deles não é nossa. Então, tirando ali o que eu falei, o hospital e os pronto-atendimentos, nossa força de vendas é externa. Nossa equipe de central de atendimento é externa, terceirizada. Os médicos, eles são sócios da empresa, mas eles não são funcionários, né? Eles estão ali, eles são médicos que atendem a Unimed e atendem os outros planos também, né? Não são exclusivos nossos. A maioria dos hospitais e laboratórios são terceirizados. Então, assim, todos os pontos de contato não são nossos. Então, como é que a gente comunica num ano desse quando a gente tem, na verdade, pouco contato direto com o cliente, sempre depende de alguém fazendo a prestação de serviço para a gente. Então, fazer esse meio campo todo foi... Belo desafio, hein? Belo desafio. Um baita exercício. E o Mude um Hábito, ele sim, a gente também adaptou ele para o virtual. Então, a gente teve um boom de lives e impressionante como... a gente já voltou a ter aulas presenciais com todas as questões de os critérios de segurança, mas até hoje a gente tem acessos nas aulas online que impressionam. Então, se numa aula física ali, por mais que eu tenha, no momento, até pré-pandemia, eu tenho uma limitação física de espaço em algum momento, né? Assim, na Lagoa, eu tenho uma quadra para fazer a aula. Então, cabe ali 100, 150 pessoas, apertadinho, cabe. Numa aula online, não. Eu tive aula com 400, 500 pessoas, né? A gente começou também não necessariamente só do Rio. Talvez alguém que seja da Unimed Leste, de BH, de São Paulo. Não só no Rio, não só naquele horário, que a pessoa podia fazer a hora na aula que ela quisesse. Então, isso também ajudou. Acho que a pandemia, como um todo, chacoalhou a gente para muita coisa que a gente tinha resistência, né? E o home office é um exemplo mais clássico agora, né? De que sempre era impossível e tal, e aconteceu. Mas eu acho que para a comunicação também tem muitas coisas que a gente olhava torto, né? Tinha resistência e que a gente teve que fazer e falou assim, cara, eu estava errado. Tem como fazer e tem como ter resultados melhores. As próprias lives de shows aí, né? As marcas que patrocinam. Quando você faz um show, você faz lá para 5 mil pessoas, né? A gente teve lives com 100 mil, 200 mil, o alcance é muito maior. Então, é óbvio que você tem um outro tipo de experiência, você não consegue ter uma determinada situação que um evento presencial acontece, mas eu acho que a visão híbrida, ela deve perdurar a partir de agora. Legal. E aí, Rafa, estamos caminhando aqui para o nosso final. Você falou aí, né? Eu fiquei pensando aqui, né? Você falou, poxa, a gente teve que repensar toda a nossa estratégia e tal. E, por exemplo, aí eu abri aqui um pop-up na cabeça, né? O out of home, né? Essa indústria de out of home deve ter sido muito impactada ao longo do ano. Porque se você não está na rua, não existe o out of home, né? Então, isso deve ter sido muito impactado. Como é que vocês pensam, né? Assim, na junção, quando vocês pensam na estratégia, na junção logo do que é offline com o que é online? Como é que isso surge? Acho que a gente tem que se desafiar o tempo. Isso, assim, o que eu acabei de falar da pandemia, né? Mas isso não tem efeito não tem relação direta com a pandemia. A gente tem que se desafiar o tempo inteiro a parar de pensar no off e no on, né? Eu tenho que entender onde é que está o meu cliente, o meu consumidor, o meu prospect, né? O Rio de Janeiro é uma cidade, estamos falando aí num contexto geral, né? Mesmo na pandemia, agora que houve a flexibilização, o Rio de Janeiro é uma cidade outdoor, as pessoas estão na rua, né? Não tem como eu excluir o out of home do meu plano de mídia, né? Porque ele é parte, as pessoas aqui se deslocam de carro o tempo inteiro, usam meio de transporte e é uma baita exposição que se tem. Mas, assim, você não pode olhar vou fechar meu plano off, depois vou fechar meu plano on. Não dá mais para ser assim, né? Então, hoje você está no carro vendo o out of home, mas você está ouvindo o teu podcast no rádio do carro. Você pode estar no Spotify ouvindo um vídeo do YouTube, ou ouvindo a rádio, ou você está no carona, né, e está no aplicativo, e assim vai. Então, não dá mais para pensar isolado,
E eu acho que as empresas têm um exercício muito grande de pensar em qual é a estratégia e, a partir dessa estratégia, desmembrar para o canal que seja. E eu acho que as agências também têm esse desafio, porque as agências ainda também pensam muito departamentalizado, o off e o on. Então, acho que mas, assim, isso está começando a mudar. E eu sou plenamente favorável a se pensar integrado, de acordo com a jornada do teu consumidor. Se fizer sentido ser tudo off, beleza, vai em frente. Se fizer sentido ser tudo on, vai em frente. Mas é muito difícil você não ter pelo menos uma cidade como o Rio de Janeiro, você não ter uma mescla entre as duas esferas. Legal. Rafa, para a gente terminar, antes de te agradecer, qual é a dica, né? Muitas pessoas nos veem, estão terminando a graduação, estão fazendo MBA, estão querendo dar o salto, né? Mudar de patamar, né? Na carreira, né? Galgar novas posições. Qual é a sugestão que você dá para essas pessoas? Eu acho que primeiro, assim, tem que ter uma definição de propósito de carreira, se você quer ser um especialista ou um generalista, né? Você pode ser o melhor cara de social do mundo. Vai estudar para isso, vai ser focado naquilo e vai arrebentar. Mas eu acho que, mesmo para o especialista, eu acho que cada vez mais a gente tem que ser plural. No mercado de comunicação e marketing, quem determina, pelo menos na meu modo de ver, tá? Você tem a criatividade é que manda. Então, não dá mais para ter o cara que é o careta e o criativo, sabe? Esse aqui é o cara mais técnico, ele faz o Excel. Cara, você pode ter criatividade no Excel, Claro. né? Então, assim, eu acho que você precisa entender o que você quer para o seu futuro. E aí, duas coisas. Primeiro, buscar muitas referências externas o tempo inteiro, ter pluralidade, porque daí que vem a criatividade de fato. Então, eu dou muito. A gente estava falando nisso da graduação, né? Eu dei muito pouco valor, porque eu era muito jovem e não acabei tomando uma escolha errada ali. Assim, eu dava muito pouco valor à aula de filosofia, de sociologia. Cara, aquilo, aprender a escrever como jornalista é muito fácil, é uma técnica, né? É repetição e você vai. Agora, o que vai fazer você ter um texto campeão ou não é a bagagem que você tem de filosofia, de sociologia, de antropologia, de mercado, que vai te fazer dar a liga ali nas coisas. Para o marketing é a mesma coisa, né? As referências que você tem de uma série de universos que são ou do próprio marketing ou complementares é que vão fazer a sua estratégia ser mais brilhante ou menos. Então, acho que se você quer ser um gestor, você naturalmente vai ter que ser mais generalista e saber um pouco de tudo e viver bem sabendo que tem gente que sabe muito mais do que você. Eu, na minha equipe, tenho muitas pessoas que sabem muito mais do que eu em determinadas áreas. Né? Minha coisa é olhar o todo e definir estratégia. Mas em qualquer da escolha que você fizer, eu acho que você tem que buscar boas referências em outros campos que vão te habilitar a ter um repertório melhor para desempenhar suas atividades. Legal. Rafa, te agradeço muito aí pela oportunidade da gente conversar, pela oportunidade de estarmos juntos, acima de tudo, né? E falando de novo aí para todo mundo para assistir não só a esse vídeo, logicamente, mas a todos que a gente tem no Bora Falar de Brand. Rafa, foi um prazer muito grande ter você conosco, ok? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Tá bom, um grande abraço, tá? Valeu, tchau, tchau, gente.